Bom, boa noite. Vamos dando espaço aqui para o Espírito Santo trabalhar nas nossas mentes, pedindo para o Senhor nos levar das trevas para a luz, que o Senhor nos conduza do mortal para o imortal, que o Senhor nos conduza do irreal para o real. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco hoje da mente incondicionada, que está no livro Voltando para Casa, embora esse tema também exista lá no Trovão do Silêncio. Eu peguei o trecho aqui do Voltando para Casa. Ele é um pouquinho extenso, então pode ser que, né, tenham várias aulas aí, mas isso não importa, né? É importante a gente interagir aqui e entender o que Joel quer dizer com essa mente incondicionada. Então, como vocês podem ver, tem aqui o início do trecho. E é interessante que, lendo um pouco desse capítulo anteriormente à nossa aula, ele começa falando da mente condicionada. Depois, lá para frente, ele vai trazer o que é essa mente incondicionada. A condicionamento está sob uma condição, né? Está sob uma limitação. Então, vamos começar aqui o parágrafo. Né? Desde o momento em que nasceu, a mente de uma criança está sendo condicionada por algumas das crenças de seus pais. Olha isso. O que ele quer dizer com isso? Projeção de sombra. É isso mesmo. Crenças, projeção de sombra, tem a ver com o ego. É aquilo que eu acredito ser, né? As crenças que eu tenho já passa ali para o filho, né? E aí isso me remete um pouco à lei da hereditariedade que o Joel fala nas obras. Está herdando, né? Está herdando ali uns conceitos, crenças dos pais. E aí ele continua. Muito do que os pais ensinam aos filhos é fictício e falso. Porque os pais estão apenas transmitindo aos filhos a ficção que eles mesmos aceitaram como fato. Porque esses pais também vieram de crenças dos seus pais. Né? Isso é forte, né, Vã? Muito, muito. Muito Sabe por forte. quê que é forte isso? Porque isso reverbera na sua vida adulta. Você pode perceber que a gente repete muito padrão de pai e mãe. É impressionante os padrões. E essas crenças, elas às vezes, se você não estiver prestando atenção, muitas vezes nós não estamos prestando atenção, elas estão dominando a vida, elas estão tocando a nossa vida, que é o inconsciente. Que as crenças estão no inconsciente, porque a consciência não tem crença. Né? A consciência pura e perfeita, que é luz, não tem que ter crença. Né? Deus não tem crença. Crença pertence ao quê? Ao personagem. Né? O ego aqui, né, que está experimentando, né, o Filho de Deus que está experimentando as coisas aqui, mas está acreditando no ego. E aí, quando você começa a entrar na fase ali da percepção de si mesmo, como indivíduo, você já está começando a trazer crença de pai e mãe, e você vai levar isso para a vida adulta. Então, é sério isso. Eu li um livro do Hélio Couto, o ano passado, chamado Sombras Psicológicas. E fala disso. É muito bom esse livro. Só que ele só tem e-book, né? Não tem livro físico. Mas quem conseguir comprar, compra e estuda esse livro. É muito bom. E ele fala disso. Né? A crença
aqui que o pai e a mãe colocam, por exemplo, que é muito comum, né? Isso reverbera na humanidade quase que completa, que é a escassez de dinheiro, né? A culpa por, né? Ser rico é um problema, ser rico para poucos, dinheiro não nasce em árvore, não cai do céu, dinheiro é sujo, né? Se a pessoa tem muito dinheiro é porque ela fez alguma coisa errada para conseguir aquele dinheiro, né? Você tem que se sacrificar para ganhar dinheiro, é muito sofrimento para ganhar dinheiro. Isso é uma crença passada de geração para geração. Então, por isso que ele fala aqui, não? Muito do que os pais ensinam aos filhos é fictício e falso. É uma ficção, uma fantasia que está acontecendo na mente daquele pai e daquela mãe, né? Eles estão transmitindo aos filhos uma fantasia que eles mesmos aceitaram como sendo um fato. Olha isso. Aí a pessoa tenta lá seguir com a vida adulta, ter sucesso nas áreas da vida e vai se deparar com dificuldades. E aí não consegue olhar para aquilo com um olhar clínico, né, de tipo questionador e falar o que está acontecendo aqui, né? Por que isso se repete, né? Muitas vezes a alma nos convida a fazer as tais das terapias, então você é levado à constelação familiar, você é levado a fazer hipnose, né? Você vai percorrendo o caminho porque você quer saber o que está acontecendo. E aí vem, você encontra ali, que quem busca, né, acha, você encontra um terapeuta muito bom que diz para você, que você está repetindo uma crença da sua mãe, uma crença do seu pai. Então, para se pensar, né? Aí ele continua. É muito parecido com o modo como muitos de nós fomos ensinados sobre o Papai Noel e o aceitamos. E nossas mentes estavam, portanto, condicionadas à crença do Papai Noel, que é aquele que te traz presentes uma vez por ano só. É só uma vez por ano. É um velhinho, né? Da mesma forma, muitos de nós tiveram conceitos de Deus transmitidos a nós que eram quase tão errôneos quanto os conceitos pagãos que foram ensinados 5.000 anos atrás. Bom, daqui a gente pode fazer uma lista, né, da parte religiosa, né? A crença do inferno, do purgatório, do umbral, do Deus punitivo, né? Você vai ser castigado se você fizer tal coisa. Quem tem dinheiro não entra no céu, só aqueles humildes. E, na verdade, é o humilde de alma, assim, né? Do reconhecimento que você sozinho não faz nada. É esse que é um ser humilde, né? Não tem nada a ver com bens. É o reconhecimento de quem age, na verdade, é o espírito e não você. Mas nós acreditamos neles. Porque é o que tem para agora, né? E nossas mentes ficaram condicionadas a tais conceitos. Pronto. Você já levou isso para a vida adulta, nos relacionamentos interpessoais, trabalho, saúde, aquela questão da condição que a mente tem, né? Se teve algumas gerações na família que tinham uma doença, eu também tenho que ter essa doença, eu não posso ficar de fora, né? É normal, passa de geração para geração. Minha bisavó tinha, minha avó tem, minha mãe teve, é óbvio que eu vou. Condição da mente. Então, a mente, ela está escravizada nessas crenças, né? Nesses conceitos. Ela não é uma mente livre, né? Nem para se questionar se aquilo é realmente verdade ou não. Adquirimos convicções políticas, religiosas e econômicas. Ou seja, todo meio. Desde o momento da concepção. Olha isso. O que vem a ser esse momento da concepção? Gente, DNA. Fomos condicionados a aceitar crenças e teorias
que não tem absolutamente nenhuma verdade nela, com o resultado de que a maioria das pessoas passa a vida limitada por essas condições. Então, esse inconsciente, que é permeado por essas crenças que a gente recebe, não só nessa existência atual, mas ela vem de umas experiências anteriores, então vai acumulando, né? Primeiro nós somos atraídos por crenças afins, né? Essas experiências, elas não são aleatórias, não são por acaso, são por afinidades, mas assim que você vem, né, por essa concepção, já começa a receber outro pacotinho de crença. E aí a vida se limita a isso. E aí você, se não estiver ali atento, né, não escutar o chamado interno, você vai passar isso para seus filhos também. Não só isso, né? Você vive em sociedade transmitindo essas crenças para outras pessoas. Por exemplo, se você é um chefe que está sobre essas limitações, essas convicções errôneas, você pode gerir muito mal uma equipe de trabalho. E você vai estar inserindo nelas essas crenças também, né? Vou abaixar aqui para a gente falar do próximo título. Aí aqui ele já entra no descondicionar a mente, né? Não é atividade psicológica, mas espiritual. Isso aqui é libertador, né? Por quê? Porque aí a gente tem aí a questão de que um bom psicólogo, né, vai fazer essa mente sair dessa condição. Mas aí a gente volta naquelas aulas que nós fizemos há um tempo atrás aí, algumas semanas, que é quem é que coloca a luz na mente? Quem é que ilumina essa mente? Quem é que ilumina o inconsciente? A consciência. O que é consciência? A consciência é espírito, né? Então, às vezes, a gente pode passar aí anos em terapia, um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, né? E a gente não consegue sair desses condicionamentos, porque é muito obscuro esse lugar. Esse inconsciente, ele é muito obscuro. E aí ele começa aqui. Quando vivemos com uma mente condicionada e insistimos em nos apegar a seus conceitos, ou seja, eu não quero abrir mão daquilo que eu acredito. Aquilo é tão forte para mim, né? Eu tô acreditando tanto nesse inconsciente que é do ego, nesse personagem, que dá medo. Dá medo de sair desse lugar, né? Porque a gente já falou do ego, mas a gente repete, o ego, ele, quando ele vê que você está fazendo um movimento ali de colocar luz naquilo que ele ocultou, ele entra no modo de sobrevivência, né? É aquela pessoa que está vendo a verdade na frente dela e ela não quer aceitar de jeito nenhum. O terapeuta às vezes até acerta ali num condicionamento e fala, não, você está condicionado a tal situação, a tal apego. E a pessoa, não, imagina, não tem isso não. Nega, né? É como o Hélio diz, nega a realidade, né? Não temos como fornecer uma entrada para a presença espiritual. Bom, se você não dá espaço, né, para que a presença haja, o Cristo, né, que está falando que é a mente crística, isso não vai, você não vai conseguir sair desses condicionamentos, eles vão continuar tocando a sua vida, né? Por isso que o Hélio, ele tem umas frases impactantes ali, né? Que ele fala, né? Quer entender o que está acontecendo? Olha para o seu sistema de vida. Olha com calma, senta e olha para tudo.
Somente quando começamos o processo de descondicionamento, então vamos lá, o processo que é esse de tirar o condicionamento? É como se você desse você dá um boot, é chamado de boot. O boot é assim, vamos supor que você tem um condicionamento aí da mente, um condicionamento de comportamento, de você achar que tudo é caro. Aí você vai comprar alguma coisa que você quer muito. Vamos botar um exemplo aqui da prática, um doce, vai. Um chocolate que você não pagaria R$ 20. Você acha um absurdo pagar R$ 20 no chocolate. Você tem o dinheiro para pagar os R$ 20 de chocolate, mas você tem um condicionamento na mente em relação a isso. Nossa, mas é um absurdo eu dar R$ 20 de chocolate. Como é que você tira esse condicionamento? Você vai lá e paga R$ 20. Né? Só que tem uma pegadinha. A culpa. Depois vem o ego te dizendo que você gastou desnecessariamente. Então, nós temos aí um duplo trabalho. Né? O descondicionamento, ele vem de romper padrão dentro de uma mente que já está viciada em comportamentos ali, mas eu tenho que ficar atento se eu estou sem culpa. E uma mente sem culpa não sofre, né? Então, eu tenho que estar aonde? Assentada na consciência. No espírito de que nada pode, né? O mundo não pode me tocar, né? Que é a frase daquele menino com quem eu conversei um tempo atrás de idade. O mundo não pode me tocar. Aí o processo de descondicionamento, podemos finalmente chegar àquela mente que também estava em Cristo Jesus. Observemos que não abordamos esse processo de descondicionamento do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque quem vai iluminar esse inconsciente é a consciência. Só pode cortar pela raiz esses condicionamentos que é do ego, que é algo que não existe, o espírito, né? Pois então, tentaríamos eliminar todas as mentiras que conhecemos. Livramos-nos delas e substituí-las por algo que consideramos verdade. Olha aí. Então, você tem aí uma artimanha do ego que é muito sutil, às vezes, você não consegue perceber, e você pode estar equivocado na sua percepção. Então, você, na tentativa de fazer o tratamento psicológico, a psicoterapia, talvez, a psicanálise, né, do modo tradicional, não aquele que está tratando junto espiritualmente, né, que você pode ter um terapeuta que tem esse conhecimento e ele pode te ajudar no sentido de que é só o espírito que atua, né? Você pode substituir algo que você acha que é mentira por algo que você considera verdade, mas essa verdade, na verdade, não existe. É uma outra percepção equivocada sua. Dessa maneira, poderíamos estar nos condicionando com mais ficção. Porque intelectualmente não há absolutamente nenhuma maneira de saber o que é verdade. Quem é que traz a verdade? É o espírito. O único que pode realmente, né, o único que pode realmente trazer a verdade é a consciência. É ali que está a verdade. Por isso que a gente pede, né? Mostre-me a verdade. Eu te entrego tudo, porque eu, com o véu e as minhas limitações humanas, eu sou incapaz de saber, porque o intelecto, ele passa pela mente, e a mente está contaminada, está condicionada. Não está entregue como ferramenta para a consciência agir.
Como é que eu vou saber que aquilo é verdade? Eu, por mim mesmo, nada posso fazer, né? Sozinho. Quando abordamos esse assunto do ponto de vista espiritual, porque só existe um mundo espiritual, lembra lá da aula que nós fizemos, da experiência do Joel em Joanesburgo, só existe este universo espiritual. Não tentamos descobrir quais de nossas crenças ou pensamentos são verdadeiros e quais não são, mas aceitamos o princípio de que a verdade espiritual, em maiúsculo, está dentro de nós mesmos e, à medida que aprendemos a nos voltar para dentro, essa verdade se revela para nós, revelando assim a mente incondicionada ou a mente pura. A incondicionada ela não está sobre uma condição, ela não está sobre uma crença, ela está ausente de crença, ela está a serviço do espírito. Olha isso. Mas aceitamos o princípio, que é só a verdade espiritual que habita, né? Que é o ser real, é quem vai trazer a verdade. E isso que é interessante, que assim, às vezes a gente quer, como humano, quer ficar tentando entender algumas coisas, quer ficar achando, perguntando, mas muitas vezes nem precisa. Se abrirmos mão, dermos espaço para o espírito agir, e aí você entrega e faz a tal da renúncia, você entrega essa mente condicionada para o espírito agir, né? Você vai ter a verdade ali. A verdade se revela para aqueles que estão abertos. Tornar-se incondicionado não é um processo mental. Daqui é bingo, cara. Todo mundo acha que tem que ficar fazendo processo na mente, né? Ai, eu sou átomo, ai, eu tenho que pegar a mente, tenho que trabalhar para manifestar, mudar minha realidade. E fica nisso, né? Nem é um processo de separar o que é verdadeiro e o que não é. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Eu não julgo. Eu não julgo nada. Porque eu não sei o que é verdadeiro e o que não é. Tentando descartar o falso e manter o verdadeiro. É isso. Não é julgar o que é verdade e o que não é verdade. Olha isso. Mas perceber que a verdade está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, essa mente que está ali condicionada, que é a mente carnal, que está sob uma condição de limitação, cheia de crença, cheia de toque, né, os transtornos obsessivos compulsivos que a gente tem, os padrões de repetição, ela não é uma mente livre, né? E para iluminar essa mente, não é um processo que você tenha que fazer e na própria mente resolver isso. Não, você tem que entregar essa mente. Não podemos perder tempo voltando-nos à nossa vida para descobrir o que está certo e o que está errado no que aprendemos. Olha aí. É o que a gente falou lá, né? Se você confia, se você sabe que a consciência é pura e perfeita e ela que ilumina a mente, você entrega a mente como instrumento para essa consciência agir e te guiar. Você não vai ficar perdendo tempo fazendo investigação. Onde eu estou, né? O que está certo, o que está errado? Porque você pode estar equivocado. Por que pode estar equivocado? Porque ainda há identificação com o ego.
um eu. E você pode cair na armadilha de falar assim, eu sempre estive certo. Daqui a pouco passa uns anos e você vê que estava sempre errado. A única coisa que podemos fazer é voltarmos para dentro e sermos instruídos pelo Pai. Dizem-nos as Escrituras que, eventualmente, todos serão ensinados por Deus. Então, por que não agora? Porque é a única coisa que existe. Então, assim, por que eu quero fazer isso depois se eu não posso permitir que isso seja, que essa mente se torne um instrumento agora? Tirar essas condições e limitações do meu pensamento. Ser instruído de dentro. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente está muito identificado aqui com o personagem, com o ego, nós estamos comprando as aparências do mundo. Né? Então a gente acha que, né, muitas vezes eu vou encontrar neste mundo aqui, nas questões humanas, a instrução certa para ser guiado. Né? Então, a gente precisa ter muito discernimento espiritual. A verdade está dentro de nós mesmos. Nesse exato momento, toda a verdade que já foi conhecida, ou seja, que você já carrega. Você não vai adquirir um conhecimento agora. Já é seu. Como filiação, como a separação ela não aconteceu, de fato, é um pensamento que eu tive sobre mim mesmo, que eu acho que eu me separei, esse conhecimento é meu por direito, por filiação. Então, essa verdade, ela já é minha. Só que eu não estou aberta para essa verdade porque eu estou aonde? Nessa mente que está sob uma condição humana. E eu não estou dando espaço para o espírito agir. Não precisamos de livros para descobrir o que é essa verdade. Embora a verdade nos leve a livros. É um paradoxo, né? Livros que usaremos para um propósito diferente. É uma porta, né? Então, a gente é guiado primeiro por algumas ferramentas que, para irmãos, né, mestres que estiveram aqui, que passaram pelo processo e conseguiram sair dessa mente condicionada e relataram isso. Trazem experiências pelas quais eles passaram, deixaram isso registrado como um trampolim para que nós façamos também o processo. Mas isso não é o suprassumo do caminho. É como se fosse uma chave que abre e aí você adentra na consciência, que é onde vai te trazer a verdade. A verdade está dentro de nós mesmos, toda a verdade. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Todo conhecimento que eu tenho é teu. Toda a verdade que eu tenho é tua. E como ele fala que tu está sempre comigo, não há separação. Então a gente pode realmente pedir, Pai, mostre-me a verdade. Espírito Santo, mostre-me a verdade. Aquela verdade que me cabe agora. Sobre mim e sobre este mundo, né? Tudo que o Pai tem da verdade, tudo que o Pai tem de amor, vida, sabedoria, tudo é nosso. Está dentro de nós. Tudo dado como dádiva de Deus, porque é herança. Devemos saber que esta é a verdade sobre todas as pessoas do mundo. De novo, devemos saber que esta é a verdade sobre todas as pessoas do mundo. Não há exclusão, não há separação.
porque só há um filho. Não podemos reivindicar essa verdade como uma herança exclusiva. Acabei de falar. Porque isso, o ego, ele pode usar isso como um, um argumento, né, de que só você pode ter essa verdade. Então, isso tem a ver aonde? É onde a gente entra aqui no campo da religião, né? Só aquele pastor tem aquela verdade, né? Só aquele irmão que está ali dentro de uma sinagoga, de um templo, só ele pode ter a verdade. Os outros não têm como ter a verdade. Não. Ou então teríamos de estabelecer uma nova religião com uma nova figura acima de nós. Alguém que acabaria sendo crucificado. Olha isso. Se a verdade não, né, não é para todos, e só um tem a verdade, ele precisa morrer, né? É uma ameaça, né? Por exclusivo, não é? Aconteceria de novo. É só. E ele veio e trouxe, ele falou, a verdade está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Ele trouxe isso. Só que eles julgaram, né? Como assim, você é o filho de Deus? Mas ele disse, vós também sois o filho de Deus, né? E mesmo assim, deu ruim, né? Porque eles não queriam enxergar essa verdade dentro de si. Por quê? Porque a ideia e o pensamento de separação é muito forte. É um condicionamento aqui muito forte. Eu não sou digna de Deus. Como assim Deus vai falar comigo? Como assim Deus falou com você? Que absurdo. Como assim Jesus falou com você? Ainda assim, tem um estigma aqui de que isso é impossível. Por isso que eu entendo o Joel hoje quando ele fala não fique, né, comentando das suas bem-aventuranças espirituais, porque é muito difícil para outras pessoas entenderem. Mantenha em segredo, né, as obras, porque você pode ser crucificado. Aconteceu lá e aconteceu agora. Acontece agora. Olha o funcionamento dessa mente, como ainda está muito enraizada, né? Isso não deve acontecer nesta era iluminada, pois sabemos que o reino de Deus está dentro de nós e que tudo que o Pai tem é nosso. Eu já vi isso atuar na consciência de muitos estudantes do caminho final. Eu observei como, quando eles se abriram para o interior do reino dentro, do reino dentro de si mesmos, começaram a surgir ideias. Algumas eram ideias da verdade, mas, em alguns casos, música, arte, literatura, invenções e descobertas foram trazidas e, em outros casos, talentos ocultos. Olha isso. Está tudo trancado lá dentro, esperando para ser liberado. Por quê? Você é um ser ilimitado. Novamente, eu sou um ser incorpóreo. Se eu ainda continuo me vendo como um corpo, como um ser condicionado, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou humano, eu tenho minhas limitações. A gente não escuta isso? A gente escuta muito isso. Não, eu sou falho. Por quê? Porque eu não estou aberto Opa, para saber. eu Oi. tenho, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela tá vivendo uma batalha, né? E ela diz assim: Eu não sou Jesus.
Jesus perdoa, eu não consigo perdoar, eu não sou Cristo. Lembrei dela agora. Pois, olha a separação. E ele ainda disse, ela não está se lembrando, né? Tu farás obras maiores do que eu. Sabe o que esse trecho aqui me faz lembrar? A experiência do Joel num presídio, né? Quando eu acho que não foi nem ele, acho que foi um aluno dele que começou a trabalhar com um presidiário que estava condenado à morte, né? E eles pegaram essa pessoa, começaram a trabalhar aqui na palavra, trazer essa questão da consciência do reino, né? E aí o primeiro avanço foi ele sair da condenação de morte. Foi o primeiro feito. E continuaram. O rapaz saiu da cadeia e virou um pintor de arte. Ele começou a pintar obras e vender essas obras, né, por aí, e virou um ser talentoso. Ele fala talentos ocultos, que estavam obscuros por quais meios? Crenças, funcionamentos de que ele era o quê? Culpado. E que ele tinha que ser condenado. Então houve uma substituição de mente, aquela mente condicionada passou a ser uma mente crística, e trouxe ali talento que ele nem imaginava. Isso é para todos? Talvez não, naquele momento. Talvez não agora, né? Talvez tenha alguns que realmente eles tenham que passar por aquele processo, né, de dor ali, de infortúnio, para vir numa próxima ocasião e fazer e realizar essa transição. Mas para ele deu certo. Está tudo trancado lá dentro, esperando para ser liberado. Então, isso quer dizer o quê? Quando ele fala aqui das ideias como essa de música, arte, literatura, invenções, e aí você olha para o seu ser e se julga limitado, aí você fala assim, nossa, nunca poderia escrever um livro. Não, uma música, quem sou eu para compor uma música? Você é consciência pura. E sendo consciência pura, você pode realizar qualquer obra. Porque quem é que está realizando a obra? Não é você, o personagem aqui, não é a Vanessa, não é o Joel em si, não é o Antônio. Não. É a expressão da consciência se desdobrando sobre aquela mente que está trazendo a bem-aventurança. O ego sempre vai querer usurpar essa ação, ele sempre vai querer usurpar que é ele que está fazendo aqui as ações. Não é. Isso aqui só pode ser realizado pelo Espírito. Filho, tu estás sempre comigo. Você está bem aceitado. Tu estás sempre comigo. Não tem separação. Quem é que está agindo ali? O Pai. Isso é verdade, porque eu e o Pai somos um, não dois. Bingo. Só existe um ser. Não é uma consciência, uma mente, um espírito. É a mente, a consciência, o espírito. Não tem dois, não tem três, não tem quatro. Portanto, se eu e o Pai somos um, tudo que o Pai é, eu sou. Olha o verbo aqui. Eu sou. E tudo que o Pai tem é meu. Então, todos os talentos ocultos que foram revelados nessa transição, né, de sair do condicionamento para o incondicional, são revelados por ele. Não é o ego, não é aquele personagem que está fazendo isso.
Por isso que a gente costuma dizer, eu estou terapeuta, eu estou advogado, eu estou médico. Amanhã você pode estar vendendo pastor na feira, amanhã você pode estar, né, arquiteto, amanhã você pode estar professor, porque essas atividades, elas são destrinchadas, são desdobradas pela consciência. Devo abrir um caminho para esse esplendor aprisionado escapar. Devo abrir um caminho. O que é isso? Então você fica ali, escolhendo o eu, escolhendo o ego. Não está dando espaço para o espírito agir. Fazer só mais esse trechinho aqui. Que é muita informação, né? Se a gente parar para pensar, tem informação para caramba. Vamos lá. Quando nos voltamos para dentro em meditação, não com o propósito de usar Deus ou a verdade, mas com o propósito de sermos ensinados por Deus. Isso aqui tem uma reflexão importante, que é aquilo que Joel diz na renúncia, que quando nós vamos para a meditação no ser, a gente pode estar sendo guiado pelo ego para usurpar o poder. A gente quer usar para obter aqui algum benefício. Aí ele fala, finalmente chegamos àquele nível de quietude, silêncio e confiança, em que através do qual a verdade começa a aparecer. Isso tem a ver com as transições aqui principalmente de carreira, né? Se a gente pegar aqui a história do Joel, que era um vendedor, e aí ele foi migrando depois, né, para um curador e professor. Você pega a história do Sandro que ele conta, ele era um vendedor, passou a ser um professor de Deus. Você pega aqui a Vanessa, trabalhou em 234 empresas, e no final passou a ser uma professora. A gente imaginava isso? Nunca. Nunca. A gente solta, né? A gente nunca vai imaginar que o final vai ser esse. Né? Tudo que foi escrito no caminho infinito veio de dentro. Abriu espaço, deixou a consciência agir e canalizou. Né? Ele canalizou o caminho infinito. O que é canalizar, né? É um canal. Abriu o canal ali pelo espírito e recebeu todas as informações que ele precisava, que já estavam destinadas a ele. Ele já vinha para fazer isso. Uma pessoa não nasce sabendo disso. Olha aí. Eu acabei de falar. Não é revelado para você, olha, 5 anos de idade, você já sabe que é aos 30. Gente, não. E grande parte disso certamente nunca foi escrita antes. Portanto, teve que vir de dentro. Então não é de fora. Nunca é de fora. Porque não existe fora. Não existe dentro nem fora, na verdade, né? Esse dentro aqui está falando que é da consciência, que é o ser real, né? Que está experimentando. E aí a gente lê mais esse trecho aqui e termina. Toda conquista artística, seja na música, na pintura, na escultura ou na arquitetura, deve vir de dentro, mas é apenas proporcional à nossa capacidade de ouvirmos e aquietarmos.
Porque essas atividades, elas são bem abstratas, né? Música, a arte, a escultura, ela vem da alma, não necessariamente do ego ali. Nessa quietude, a mente se torna incondicionada. Eu não estou presa a nada, eu não estou escrava de nada. Ela é livre para que qualquer coisa se revele através dela. Se torna incondicionada de suas crenças. Não tem crença. Então, eu não estou ali escrava de uma crença, se é bom, se é ruim, se dá dinheiro, se não dá dinheiro. Teorias, ideias falsas e ideias erradas. Não tem julgamento. A mente ela está livre para receber. E em vez de pensar nos moldes que seguimos até agora, nos padrões, começamos a perceber novas ideias, novos pensamentos, novas verdades que se aproximam em expressão. E que essa expressão começa a manifestar. Então sai a pintura, um quadro, sai uma obra ali de escultura, sai um projeto arquitetônico futurista. Da onde vem isso? Se não da própria consciência. Não vem da mente do ego. Então, olha só, né, essa questão da mente incondicionada, como ela é profundo, né? O quanto eu estou disposto, né, a obter essa mente E abrir incondicionada. mão, né? Abrir Para mão, obter essa mente, a gente tem que abrir mão de tudo, né? abrir mão, Ter coragem. sim. Bom, nós tivemos aí quase 50 minutos de aula, hoje deu para a gente trabalhar bem, né? Sem pressão de tempo. Nossa, que aula, né? Maravilha. Não, ficou muito bom, né, Val? Nossa, Foi. esse texto hoje foi trazido para mim. Falei, não, precisa trabalhar essa questão da mente aí, que tem muita gente ainda que está perdida nessa questão de condicionamento e incondicionamento. Mas tem mais, ela não terminou, tem mais os trechos aqui que a gente vai fazer semana que vem, tá bom? Ótimo. Tá certo. Obrigada pela presença, boa noite, Eu que agradeço, viu? Eu que amém, agradeço. e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, beijo.